E o futebol brasileiro está fora dos Jogos Olímpicos de 2024. Vexame aconteceu após a eliminação no pré-olímpico. Quem comenta esse vexame é o narrador Galvão Bueno. Créditos para o canal GB. Fui ver Brasil e Argentina decidindo a vaga para as Olimpíadas. Pois é, o Brasil perdeu. O Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Depois de 2 medalhas de ouro, com antecedência de 2 medalhas de ouro, uma medalha de prata e tantas outras conquistadas pelo caminho, a seleção olímpica brasileira está fora dos Jogos de Paris. Completa apenas um pacote na pior fase da história do futebol brasileiro. Eu não vou aqui citar nome de culpados, vou falar da técnica da seleção feminina, ou das jogadoras da seleção feminina, que foi eliminada na Copa na primeira fase, em sua pior performance na história. Eu não vou falar de sub-20, de técnico, de jogador, que foi eliminado por Israel no Mundial Sub-20. Olha só, qual é a importância do futebol de Israel. Eu não vou falar da seleção principal, que está em 6º lugar nesse momento, que vem de um ano o pior da história. Dizem que foi pior que em 1940. Não sei nem como é que era o futebol. Pior ano da história da seleção principal do futebol brasileiro. Não vou falar do técnico, não vou falar dos jogadores. A CBF tem presidente, não tem presidente, volta o presidente, vai continuar o presidente, faz o quê? Processo aqui, processo dali. Aí vem o jogo com a Argentina. O empate era bom para o Brasil, tomou um gol no final, um gol de cabeça. Eu não vou falar do técnico. Não vou falar da defesa, que é muito ruim, no meio campo que não se achou. E das estrelas da frente. Sem citar nomes, mas se esperava que fossem os grandes nomes desse pré-olímpico. Então, junta tudo isso que eu falei, está tudo errado. Não pode estar correto. Não é a falha desse, dessa, daquele, daquela. Não. Eu vou terminar com uma frase do John Kennedy, que eu acho que define tudo isso que nós estamos falando. Providências urgentes têm que ser tomadas no futebol brasileiro. O menino John Kennedy, que fez o gol do título da grande conquista da Libertadores do Fluminense, ele não veio com desculpas, sabe como é que é? Aquilo funcionou. Não. Ele usou a seguinte frase. Quando perguntado o que ele sentia. Vergonha. Muita vergonha. O futebol brasileiro é muito grande. E isso não pode acontecer. Aí, né, o Galvão revoltado com a eliminação da seleção brasileira das Olimpíadas, né, que acontece em 2024. E antes, dando os créditos aí, né, para o canal do Galvão Bueno, o canal GB. Tá vendo essa camisa aqui da seleção, da Topper? Lembra? A camisa da seleção, a fase melhor da seleção, né? O futebol bonito ali da década de 1980. Lembra esse futebol da Topper, material dry fit? Tem um link dessa camisa aqui na descrição para você. E vamos lá, né? Falar dessa eliminação do Brasil, especificamente no pré-olímpico. Foi muito ruim a atuação da seleção brasileira. Eu tava pensando aqui, o que agrava a situação, né? A mesma seleção sub-20 com a seleção brasileira sub-20 já teve um vexame, né? Foi eliminado para Israel no Mundial Sub-20. Mas Mundial pode ter desculpa, foi um dia ruim você é eliminado num jogo. Nesse pré-olímpico era um quadrangular final em 3 partidas. O Brasil só venceu uma. Se ele empata uma e vence uma, e podia até perder uma, se classificava com 4 pontos. O Brasil em 9 pontos fez 3, conseguiu fazer só 3 e foi eliminado. Então para mim o vexame é muito pior. E além do vexame, né, o desempenho, né? O futebol a gente tem que analisar o resultado até a mãe da gente analisa o desempenho. Para quem acompanhou a seleção e foi sofrível, ontem mesmo o jogo da Argentina, o Brasil estava jogando ali para empatar no 0x0 e estava demorando a tomar o gol ali, a gente estava vendo, o Brasil tomou bola na trave e estava demorando o Brasil tomar o gol ali, estava na cara que uma hora o caldo ia entornar. E foi o que aconteceu, né? O Brasil tomou um gol ali e não conseguiu reagir.
porque não conseguiu criar nada, né? O Hendrick perdido ali no ataque, entrou o John Kennedy, muito individualista, e não conseguiu arrumar nada. E falando do futebol das Olimpíadas, né? Eu acho também um torneio ali, o futebol é tipo um patinho feio também das Olimpíadas, né? Meio à margem ali. Mas o Brasil, como futebol, tinha que participar, apesar de eu não achar o torneio olímpico lá grandes coisas, não. O Brasil, com esses jogadores caros, né? Tinha o Hendrick mesmo, vendido por um valor milionário para o Real Madrid. Eu esperava mais. Na primeira fase mesmo, o futebol do Brasil foi bastante fraco também. Não só no quadrangular final, como eu disse. Deixou muito a desejar. Algumas frases aí do Galvão, né? Pior fase do futebol, pior fase da história do futebol brasileiro, né? E isso, Galvão, se deve muito ao Galvão Bueno, né? O ufanismo do Galvão, que o Brasil é melhor de todos os times, o Brasil tá acima de todos, é a maior técnica, enfim, o Galvão Bueno até a última Copa aí tava defendendo isso, e a gente já não vê isso há muito tempo, desde 2014 aí, depois do 7-1, deveria ter acontecido uma reformulação geral, e a gente viu que não foi aconteceu, né? Aconteceu o 7-1, depois colocaram o Dunga ali no comando da seleção. Acho que dois fatores, né? Eu concordo quando fala, o Brasil não tem mais aqueles craques. Realmente não tem. Não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem Rivaldo, não tem Ronaldinho Gaúcho. Mas falar que o futebol brasileiro é fraco, acho que é difícil arrumar peças, né? Quem treina o Uruguai, quem treina o Irã, né? O Irã mesmo chegou à semifinal da Copa. Tinha uns jogadores ali do Irã que, minha Nossa Senhora, não joga nem na Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha um camisa 21 lá, enfim, que eu me lembro, lá um cara muito fraco. Então qual que é mais fácil? Você criar uma seleção competitiva com as peças brasileiras ou com o Irã ou outras equipes, até a própria Croácia, né? A Croácia 2018, que eliminou o Brasil, eu achava um time, uma seleção bem forte, mas 2022 eu não achava não. O Brasil conseguiu ser eliminado para a Croácia. Então eu acho que além, casado com essas peças que a gente não tem mais de grande nível, grande nível a gente até tem, não tem de extra classe, né? Que o Ronaldo era extra classe, o Rivaldo era extra classe. A gente não tem mais esse nível, mas tem jogadores que dá sim para montar uma seleção de bom nível. Vídeo aí, por exemplo, o Vinícius Júnior, né? Tá detonando aí no Campeonato Espanhol, joga muita bola. O Rodrigo é bom jogador, enfim. Tem peças aí que dá para montar. Mas então, por outro lado, o que tá pesando? Treinadores. Não adianta o treinador brasileiro falar que não tá ultrapassado, tá sim. A gente não consegue um treinador brasileiro que consegue destaque lá fora. Um exemplo aí dos treinadores argentinos, né? Por exemplo, na seleção de base da Argentina tem o Mascherano, um cara com mais laço lá fora. O Ramon Menezes, seleção principal não deu certo, na seleção sub-20 no Mundial saiu para Israel, então pô, já não dá. Eu acho que o treinador a gente está devendo demais, mais que jogadores. Acho que o nível de treinador nosso ficou bem para trás, essa é a verdade. E o Galvão Bueno falando dessa pior fase do futebol brasileiro aí, a gente tem que concordar, principalmente acho que no que tange técnicos, né? Mudanças urgentes, e acho que é necessário aí, mas a CBF, como é que você prega mudança urgente, né? Não sabe nem até que dia vai durar o presidente, ele foi afastado, o Edinaldo Rodrigues, depois voltou. Enfim, é uma bagunça total que começa de fora e vai pra dentro de campo. Pra mim, é sim um vexame, por quê? Não é um torneio mata-mata, né? Um quadrangular ali, o Brasil precisava de 4 pontos, tivesse empatado com a Argentina, tá classificado e nem isso conseguiu. Pra mim, é uma vergonha, com certeza. E pra você, eu peço aquela moral de sempre, curta, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Um abraço e até o próximo.